Você sabe o que é paleontologia? A paleontologia é a ciência, né, que estuda os fósseis, tá? Animais que viveram há milhões de anos atrás. O termo paleontologia vem da união de três palavras gregas: palaios, que quer dizer antigo, ontos, que significa ser, e logos, que corresponde a estudo. Portanto, a paleontologia é o estudo de todos os seres antigos, tendo os fósseis como objeto de pesquisa. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a paleontologia não é apenas o estudo de dinossauros. Engloba todas as pesquisas sobre os restos e vestígios fósseis dos seres vivos que habitaram a Terra, desde que a vida surgiu, há 3 bilhões e 500 milhões de anos. Mas afinal, o que é um fóssil? Fósseis são todas as marcas de animais e vegetais deixadas em rochas há mais de 11 mil anos. Em outras palavras, qualquer resto ou evidência de organismo preservado em rocha, quase sempre sedimentar, é um fóssil. Alguns deles, como a ginkgo biloba, existem até hoje e, por isso, são chamados de fósseis vivos ou formas relíquias. Outros, como a tartaruga e o jacaré, que fazem parte da formação geológica recente, são considerados subfósseis. A gente tem sempre que ter em mente que a fossilização é um processo muito raro, né? Então, você precisa ter um ambiente propício, você precisa que esse material fique totalmente recoberto rapidamente, né? E que o ambiente permita que esse material continue dessa forma. Esse processo pode ser visto como uma quebra no ciclo natural de seres vivos. Em vez de o organismo morto ser decomposto por agentes externos, ele é soterrado, e diversos fenômenos físicos, químicos e biológicos favorecem a fossilização. Na maioria das vezes, esse fenômeno acontece em locais que um dia foram rios, lagos ou mares, e mais tarde se transformaram em rochas sedimentares. Para que você entenda melhor o processo, veja o esquema a seguir. Primeiro, o animal morre. Em seguida, ele libera todos os gases, até atingir o fundo da água. Daí, se deposita no solo, e o acúmulo de sedimentos recobre a sua carcaça. Ao longo dos anos, as novas camadas de terra fazem uma compactação do organismo, alterando quase sempre a forma original. Muito tempo depois, o paleontólogo encontra o fóssil preservado na rocha. Eu não posso sair, por exemplo, aleatoriamente procurando fósseis, eu não vou encontrar. Fósseis são materiais raros. Então, tudo isso já depende de uma pesquisa científica básica. Eu tenho que ter previamente uma informação a respeito da geologia da área, das possíveis ocorrências anteriores de fósseis. Eu preciso mapas, eu preciso analisar fotografias, eu preciso estruturar a minha viagem. O trabalho de campo de um paleontólogo não é nada fácil. É preciso muita força para retirar um fóssil de uma rocha. Para isso, a bagagem dos viajantes é bem pesada e carrega ferramentas como ponteiras, martelos e marretas. Durante a viagem, todo cuidado é pouco. Qualquer movimento brusco pode destruir o vestígio ou acabar machucando o pesquisador. Todo mundo volta sempre do campo machucado, né? São pequenos machucados, não chegam a ser acidentes graves. Mas, por exemplo, hoje eu estou com a mão, né, imobilizada em função de um trabalho repetitivo com martelete, com a britadeira na rocha. E já saí de lá do campo com a dor na mão. E aí me deu uma tendinite. Assim que o fóssil sai da rocha, é envolvido com gesso, que faz a proteção dele durante a viagem de volta para o laboratório. Aí vem um trabalho bastante delicado, que pode levar meses. Para remover toda a rocha sedimentar grudada no animal, é usada a caneta pneumática. Pela pressão do ar comprimido, a pontinha da caneta vai aos poucos resgatando o fóssil, e o paleontólogo passa uma resina líquida para firmar seus ossos. Só quando este processo acaba, ele pode, enfim, estudar a fundo sua descoberta. Não é de hoje o interesse do homem pelos fósseis. Na pré-história, as famílias utilizavam fósseis para decorar as cavernas. Na Grécia Antiga, acreditava-se que eles tinham um poder de cura. Durante muito tempo, pensou-se até mesmo que eles eram de gigantes ou de dragões. Foi no século XIX que a ciência entrou para valer na paleontologia. França e Inglaterra foram os pioneiros. Nos Estados Unidos, Kopp e Marsh realizaram importantes descobertas. No Brasil, o primeiro registro de fóssil data de 1817
Mas só em 1875 foi criada a primeira instituição, a Comissão Geológica do Império. Em 1907, surgiu o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, que anos mais tarde virou o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. O acervo ele começou a ser feito pelos primeiros geólogos do Rio de Janeiro. Foi no início do século passado, né? E os geólogos iam para o campo, coletavam, viam a geologia, estudavam e traziam os fósseis. E aí foi acumulando esses fósseis. E como aqui era a capital do Brasil, era um centro de referência, todos os fósseis eram, naquela época das expedições, eram mandados para cá. A fauna e a flora brasileiras estão entre as mais diversas do mundo todo. Por isso, a quantidade de fósseis encontrados em território nacional é imensa. Dentre os sítios fossilíferos do país, os principais são as bacias do Araripe, no Ceará, Potiguar, no Rio Grande do Norte, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a do Prata, em Minas Gerais. Os depósitos de Itaboraí, por exemplo, são de uma importância muito grande para a compreensão dos últimos 65 milhões da América do Sul. Descrever os fósseis brasileiros é uma tarefa complexa, e nem mesmo os paleontólogos sabem dizer quantos já foram registrados. No grupo dos répteis, o Mesosaurus é muito conhecido. Ele é a prova de que a América do Sul e a África estiveram uma vez unidas, porque já foi encontrado nestes dois continentes. Os pterossauros, que são répteis alados, têm muito destaque, e cerca de 15 diferentes já foram achados. Um exemplo é o tupuxuara, com uma grande crista na cabeça. Sobre os dinossauros, 9 espécies foram descritas oficialmente. O espinosaurídeo, um carnívoro de quase 14 metros, é um deles. As descobertas da paleontologia brasileira não beneficiam apenas a ciência, contribuem também para a formação de uma identidade nacional. Os nomes dados aos animais têm ajudado para isso, e o Brasil está cada vez mais sendo reconhecido no cenário internacional pela variedade de fósseis. O que a gente tem feito ultimamente foi dar nomes aos dinossauros usando os nomes tupis. Então temos formas como gaturama, chamamos os pterossauros de Anhanguera, associando sempre a nomes tupis, nomes da história do Brasil. Enfim, a gente procura dar um caráter, chamar um dinossauro de Gaturama, quer dizer, o bom companheiro, então, é uma coisa bem brasileira. Fica gostoso quando você vai a um congresso lá fora e você ouve dizer Anhanguera. Então, fica bem interessante. E sabe que aquilo tem uma marca brasileira. É como se tivesse um Made in Brasil. No próximo bloco, conheça os principais problemas da paleontologia brasileira. Não saia daí. Durante muito tempo, a Cidade Maravilhosa foi o maior polo de estudos paleontológicos do Brasil. Como era a capital do Império, concentrava a maioria das instituições científicas. Hoje em dia, a paleontologia ultrapassou as fronteiras do Rio de Janeiro. Já atinge estados do Nordeste e do Sul, provando que o conhecimento sobre os fósseis está sendo bem difundido. Você não está disputando um prêmio por qual é o estado melhor, ou mais interessante, ou mais eficiente. O que a gente está, todo mundo lutando em conjunto para que a paleontologia brasileira e a própria paleontologia mundial cada vez tenha mais e melhores resultados. Mesmo com a expansão da paleontologia pelo país, o Rio ainda concentra uma enorme quantidade de fósseis históricos. O acervo do Departamento Nacional de Produção Mineral é uma prova disso. A paleontóloga Rita Tardim Kassab entra em contato diariamente com os milhares de fósseis do DNPM. São salões cheios de fósseis. Muitos fósseis já foram estudados, cadastrados. Por exemplo, na área que eu trabalho são os invertebrados. Nós temos catalogados 6.500 por aí. Mas temos assim, muitas caixas, mais de 1.000 caixas assim, arrumadas, com material que veio do campo, arrumado, numerado e tal, mas não estudado. A originalidade deste acervo não vem da quantidade, mas da qualidade. Alguns dos fósseis foram retirados de sítios paleontológicos que já foram destruídos. Outros foram coletados há quase 100 anos e, no entanto, continuam com bom estado de conservação. Então foi se criando um acervo que é extremamente importante, porque hoje nós temos fósseis de locais que hoje são represas, as cidades cresceram, então você não tem mais chance de coletar. Como foram as primeiras coletas feitas, eles são assim, de boa qualidade, então foram os primeiros achados,
E muitas vezes a própria natureza que separava ele do sedimento, eles estavam muito perfeitinhos. Hoje você vai nos mesmos lugares e você não acha mais fósseis tão bem preservados. Hoje, o acervo está sob a responsabilidade do Museu de Ciências da Terra, criado pelo Ministério de Minas e Energia para mostrar as peças do DNPM. Uma das atrações é a exposição no Tempo dos Dinossauros. Nela, podemos encontrar réplicas dos herbívoros Rincossauro e Dicinodonte, além do carnívoro Prestossuchus, original de Candelária, no Rio Grande do Sul. Mas como nem tudo são flores, o DNPM tem muitos problemas. O acervo está abandonado há anos e nada tem sido feito. Faltam verbas para reformar as instalações e para contratar mais funcionários. Fósseis coletados há mais de 20 anos ainda não foram retirados do gesso. E o pouco trabalho que é feito vem das mãos de pesquisadores voluntários. Primeiro, tem pouca gente, não tem mais preparadores, os preparadores aposentaram todos, não consegue fazer concurso para preparadores de fósseis. A curadoria fica somente sob a responsabilidade do pesquisador. Falta espaço, falta acomodações mais modernas, armários modernos. O Rio de Janeiro, junto ao Espírito Santo, tem também um núcleo da Sociedade Brasileira de Paleontologia. E o seu objetivo é integrar a comunidade nacional de paleontólogos. A professora da Unirio, Maria Célia Senra, é a presidente deste núcleo. A sociedade pretende desenvolver essa integração através da elaboração de boletins informativos, no qual serão fornecidos vários dados a respeito de eventos que estão sendo realizados, pesquisas recentes, não só no Brasil como no exterior, publicações atualizadas também. Maria Célia dá aulas de paleontologia para os alunos de biologia da Unirio. No laboratório da universidade, ela ensina os estudantes a reconhecerem vestígios fossilíferos, pelo uso do microscópio e de aulas práticas, e chama a atenção para a importância histórica deles. Os nossos fósseis, quando bem conhecidos, eles possibilitarão fazermos correlações com os registros fossilíferos de outros países e para compreendermos melhor a evolução dos animais e das plantas e, através dos fósseis, podemos conhecer também qual era o cenário existente em tempos pretéritos do nosso país. Ser paleontólogo no Brasil é uma tarefa complicada e ter paciência é fundamental. Existe uma abundância de materiais a serem pesquisados, mas não há incentivos nem verbas suficientes. O pequeno número de pessoal e de livros também agrava esse quadro. As instituições elas não precisam ser melhor aparelhadas, os laboratórios não estão muito bem equipados, a falta de espaço para guardar fósseis e principalmente também o problema da bibliografia. Porque em paleontologia não interessa somente o último trabalho que foi publicado, interessa o primeiro e o último. Quer dizer, você precisa de trabalhos publicados em 1810, 1815, da mesma maneira que precisa do último. Então as bibliotecas têm que ser completas. São bibliotecas muito caras e que têm que estar funcionando muito bem. E no Brasil elas não estão bem equipadas. O contrabando de fósseis é outro problema enfrentado pelos paleontólogos. No Brasil, a legislação considera os fósseis como propriedade da União. Desde 1942, quando Getúlio Vargas assinou um decreto, quem comercializar os fósseis pode ser preso. É lei. Mas, como não há fiscalização, todos os anos são comercializadas toneladas de fósseis, para dentro e fora do país. A gente sabe que algumas regiões do país, principalmente no Ceará, a gente tem notícias vindas do jornal, televisão, da ocorrência desse tráfico de fósseis, né? O que é uma coisa muito nociva para a pesquisa, porque se você imaginar que um material que é retirado do país e vai para uma coleção particular no exterior, ele é um material que não pode ser estudado. O pesquisador perde essa informação. Nós aqui já recebemos pessoas que quiseram vender material. O que a gente faz é explicar que isso não é permitido, que os fósseis são bens da União, que existe uma instituição própria para depositar esse material
E que fóssil não tem preço. Ele tem um valor científico alto, mas financeiro nenhum. Apesar de todos os problemas da paleontologia no Brasil, ela continua despertando o interesse de muita gente. Quem trabalha com fósseis garante que vale a pena. Paleontologia é um universo, né? Um universo esquecido, porque são coisas que muitas coisas você não vai ver de novo, que existiram, formas fascinantes que hoje você não vê, mais, e outras que são tão iguais ao que era há 600 milhões de anos, que você fica surpreendido também por causa disso. Eu diria que o maior empecilho, ele acaba se sobrepondo ao maior ponto positivo, que é o tamanho do nosso país, que por um lado dificulta muito as pesquisas em face de um pequeno número de paleontólogos, e por outro também é um ponto positivo porque você sabe que ainda existe muita coisa por descobrir. Então isso ainda garante que os paleontólogos brasileiros ainda vão ter muito trabalho durante muitos e muitos anos. A seguir, faça uma viagem pelo Brasil, com o projeto Em Busca dos Dinossauros. A gente volta já. Além de ser a instituição científica mais antiga do Brasil, o Museu Nacional, até hoje, é um dos grandes incentivadores da pesquisa paleontológica no país. Grande parte dos fósseis encontrados vão para lá e, depois de serem estudados, em geral, são expostos ao público. Alexander Kellner é um dos paleontólogos do museu. Ele é muito conhecido pelas suas expedições internacionais, como a que fez para o Irã, em 2002. A rotina de um paleontólogo não tem absolutamente nada a ver com os romances ou com a visão romanceada que vocês veem em filmes ou mesmo seriados de televisão ou coisas parecidas. Na verdade, o trabalho de um paleontólogo ele é extremamente ingrato. Você passa a maior parte do seu tempo andando e não encontra absolutamente nada. Coordenado pelo Museu Nacional, o projeto Dinossauros do Brasil é um dos mais importantes que a paleontologia brasileira já viu. E por causa dele, novos projetos e expedições estão surgindo. O projeto Dinossauros do Brasil seria o projeto mãe, né? É um projeto que existe desde 1990 e ele engloba todos os outros projetos ligados a esse assunto, né? a esse objeto de pesquisa. E uma parceria entre o Museu Nacional, a Fogo Fato Expedições e o CIMA, Centro de Cultura, Informação e Meio Ambiente, deu origem ao projeto Em Busca dos Dinossauros. O custo total ficou em torno de R$3 milhões. Para financiar esse sonho, o apoio da iniciativa privada ao projeto foi importantíssimo. O Em Busca dos Dinossauros foi a primeira expedição realmente financiada por empresas privadas. O resultado de todo o investimento é, sem dúvida, vantajoso para a sociedade. Mas para conseguir esse apoio e atrair os curiosos, foi preciso relacionar o nome do projeto à figura dos dinossauros. Claro que a gente usa o nome dinossauro, né, como uma forma de propaganda, porque é o que chama atenção, né, é o que ajuda a alavancar até contatos melhores para se conseguir o dinheiro, né, o financiamento desses trabalhos de campo. É uma forma, sim, né, de atrair o público e de atrair também o financiamento. E depois tudo isso reverte em benefícios para a própria sociedade. A expedição aconteceu só depois de mais de um ano de estudos e levantamentos de terreno. Incursões foram realizadas para diversos estados do país, como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e grande parte do Nordeste brasileiro. Meses de expedições renderam um livro, uma exposição, que já está no Museu Nacional, e um documentário, que vai ser lançado no segundo semestre desse ano. O projeto resultou em grandes descobertas para a paleontologia nacional, como fósseis e pegadas de crocodilos, tartarugas e dinossauros herbívoros, além de diversos insetos pré-históricos. O projeto Em Busca dos Dinossauros é mais um dos diversos projetos desenvolvidos pelo Museu Nacional na procura e estudo e exposição de vertebrados fósseis. A diferença que existe entre o projeto Dinossauros do Brasil e o projeto Em Busca dos Dinossauros é que o projeto Em Busca ele teve um caráter mais documental. Mais do que descobertas científicas de grande importância,
Uma das intenções dos paleontólogos foi trazer um pouco da cultura, das crenças e curiosidades do povo nordestino. E mais do que ossadas, a expedição encontrou brasileiros e suas histórias. Dinossauro. Legal? Dinossauros. Eu também vejo e assim, eu não entendo bem direito não. Dinossauro existiu, né? Que passa na televisão, no retrato. Agora sim, sem ser na televisão, nunca vi um, não. O mais bacana desse trabalho é você ver o que o turista não vê, né? Você vê a cultura do povo, você vê a pureza, né, das pessoas nas regiões, eles te recebem muito bem. No filme você vê vários depoimentos, né, que retratam isso. Acho que essa é o que fica de bom, né? É o que fica de bom no trabalho da gente. Se buscou não só fazer a pesquisa científica, mas registrar essa pesquisa de maneira em que o grande público, através das exposições, pudessem ter acesso ao dia a dia do paleontólogo no campo. Quem participou das expedições trouxe também boas lembranças dos momentos vividos com colegas. Tem o lado bom, né, do grupo estar reunido, a gente está sempre uma alegria só, né? Apesar de todo esse clima alegre e descontraído, os participantes não esqueceram de levar a sério a ideia central do projeto Em Busca dos Dinossauros: revelar ao público um pouco do dia a dia de um paleontólogo. As pessoas sempre demonstraram muita curiosidade em relação a esse trabalho e isso foi uma maneira que se encontrou de saciar um pouco essa vontade das pessoas saber como é feito esse trabalho. Como um dinossauro sai do lugar onde ele está enterrado, em qualquer canto distante do país, e ele se torna um animal conhecido para a ciência e um animal exposto num local de visitação, num museu. E isso foi feito. Por isso se produziu um livro, um documentário e uma exposição. Em Busca dos Dinossauros é a prova de que a paleontologia brasileira está viva e que só precisa de mais dinheiro para se desenvolver. A iniciativa privada está percebendo que, mais do que investir no futuro, financiar a redescoberta do passado também pode ser um grande negócio.